Para a construção de uma nova visão da realidade, se faz necessário usar a língua e o raciocínio para levar os ouvintes além da linguagem e do uso da razão. Como atingir a compreensão da totalidade da vida em que cessam todas as fragmentações? Como conciliar a formação técnica, acadêmica, com a jornada na esperança de alcançar a autorrealização pessoal e espiritual? Essa experiência não verbal da realidade não pode ser facilmente atingida pelo pensamento. Exige liberdade. É preciso perambular, observar, meditar, não ser apenas estudante, turista, mas viajante, que escuta e se apropria das experiências para aprender. Nesse contexto, a experiência turística pode ser um instrumento agregador entre o ser humano e a natureza. Relacionando os 5 sentidos, aumenta os processos cognitivos. Expõe a situações e relações sociais novas, não familiares, e pode ampliar o entendimento das biografias e teorias. Entretanto, ao estabelecer nexo entre turismo e ambientalismo, a variável ecológica foi transformada em variável de mercado. Vende-se uma mercadoria onde o ambiente aparece recriado e intensificado. O termo ecoturismo tem sido indiscriminadamente utilizado e a mídia muitas vezes promove valores total ou parcialmente avessos à sua definição. Eu me chamo Mônica Cardoso da Silva, sou bióloga, graduada pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Zoologia pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou mestiça, tenho 45 anos, 1,63 de altura, pele morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Este podcast é um projeto colaborativo de estudantes da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Somos 3 apresentadores, expondo questões sobre monitoramento ambiental, ecoturismo e conservação. Monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados das variáveis ambientais em séries temporais. É o estudo e acompanhamento contínuo de variáveis físicas, químicas e biológicas para identificar e avaliar recursos naturais em um determinado momento e as tendências de variação ao longo do tempo. Os parâmetros são medidos em campo, laboratório e em escritório. Alguns são simples, outros bastante complexos. A escolha dos indicadores depende do que será monitorado, das informações que se pretende obter e dos objetivos do monitoramento. Variáveis sociais, econômicas e institucionais também são incluídas nesse tipo de estudo, pois também exercem influências sobre o meio ambiente. Na maioria das vezes, o monitoramento é realizado em vários locais, formando uma rede, um sistema que capta dados em várias áreas. O sistema de coleta de dados aumenta o conhecimento sobre uma determinada região, subsidia medidas de planejamento, controle, recuperação e conservação do ambiente. A rede de monitoramento é capaz de fornecer uma base de dados comparativa, com abrangência local, regional, nacional e internacional. Poderosos modelos, sistemas e métodos foram desenvolvidos para observação contínua do ambiente, como, por exemplo, o monitoramento das mudanças climáticas do planeta. Satélites equipados com instrumentos que monitoram o gás ozônio são usados para medir a irradiação e exposição a raios ultravioleta, UVA. Radares são usados para o sensoriamento remoto de micro-ondas. Diversos protocolos foram desenvolvidos para monitorar a qualidade da água, do ar, a balneabilidade das praias e lagoas.
Fala galera, meu nome é Helga Assunção e sou bióloga e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Biodiversidade Neotropical, PPG-Bio. Eu tenho 1,58, sou branca, cabelo loiro escuro na altura dos ombros, olhos azuis e gosto muito de receber as pessoas com um sorriso no rosto. Hoje convido vocês para uma reflexão sobre um ponto turístico badalado na cidade do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Sabia que ela é um sistema lagunar que pertence a uma sub-região da região hidrográfica da Baía de Guanabara, a RH5, do estado do Rio de Janeiro? Então, regiões hidrográficas são recortes espaciais que visam a facilitar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos em território estadual. E como nessa região hidrográfica da Baía da Guanabara reside a maior parte da população urbana do estado, incluindo a maior parte da população que vive em aglomerados subnormais, tipo mais de 1 milhão de pessoas, pode-se imaginar a importância do impacto das atividades humanas nesse meio natural, né? O monitoramento ambiental é uma ferramenta essencial à gestão ambiental, já que propicia uma percepção sistemática e integrada da realidade do ambiente. É um trabalho que consiste na coleta e na análise de amostras para posterior tratamento tanto estatístico como para elaboração de diagnósticos. O monitoramento ambiental, ele deve ser capaz de avaliar as tendências e as alterações ao longo do tempo em uma área estudada, para dar suporte ao planejamento e resultados de ações ambientais. As escolhas dos pontos de amostragem e dos parâmetros analisados devem refletir a localização de atividades que possam interferir na qualidade ambiental e também a natureza da carga poluidora. De fato, em relação à qualidade da água, é importante levar em consideração, por exemplo, despejos industriais, esgotos domésticos, lixo flutuante e águas de drenagem urbana e agrícola. A Lagoa Rodrigo de Freitas, por ser uma das principais atrações da cidade do Rio de Janeiro, possui relevância para o turismo e também para as atividades esportivas e também de lazer. É observado que a Lagoa Rodrigo de Freitas é um ecossistema costeiro de enorme relevância para a bacia drenante da região, além de abrigar variada quantidade de organismos vivos, em especial uma ictiofauna, ou seja, peixes, né? Uma ictiofauna rica e abundante. Apesar de tamanha importância ecológica, funcional e social, ela é uma lagoa urbana sufocada pelas pressões da malha urbana sobre o seu ecossistema, além de estar ligada ao mar somente pelo canal do Jardim de Alá, que é um canal bem estreito. A densa e rápida ocupação do entorno da lagoa não foi seguida de implementação adequada de infraestrutura necessária, especialmente em relação ao saneamento, como rede de drenagem e sistema de esgotamento sanitário. Na região, esporadicamente são observados alagamentos e enchentes na bacia do Rio dos Macacos, que afeta sobretudo o bairro do Jardim Botânico. Ainda é observado aporte de esgotos domésticos na rede de drenagem, tendo a lagoa como destino. Essa carga de matéria orgânica, aliada à baixa renovação das suas águas, é responsável por alterações na qualidade da água e pela consequente degradação do ecossistema. O monitoramento do espelho d'água da lagoa e dos canais e rios a ela ligados é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. O monitoramento visa acompanhar as alterações físicas, químicas e biológicas decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos naturais, que podem tanto comprometer a qualidade da água para a proteção das comunidades aquáticas, quanto para as práticas esportivas de contato secundário, como iatismo e canoagem, por exemplo. São realizados dois tipos de monitoramento: o contínuo, que é feito através de sonda multiparamétrica instalada no ponto central da lagoa, com transmissão de dados de 30 em 30 minutos. E também é feito o monitoramento pontual, com coletas de amostras 2 vezes por semana em 6 estações de amostragem. O monitoramento contínuo, aquele com a sonda multiparamétrica, possibilita o acompanhamento da variação da qualidade da água da lagoa em tempo real, permitindo rápida ação em situações de desequilíbrio. Já o monitoramento pontual permite a avaliação por setores, considerando a dinâmica local e as alterações provocadas por cargas de poluição que chegam na lagoa.
O principal parâmetro de qualidade monitorado é o oxigênio dissolvido, por ser essencial à manutenção e proteção das comunidades aquáticas. Também se monitoram pontual e continuamente a temperatura, a turbidez, a salinidade, o pH e a clorofila. Ainda, o monitoramento pontual é acrescido do nitrogênio amoniacal, nitrato, fosfato total, fósforo total, sílica solúvel, sulfeto, Escherichia coli, coliformes totais e fitoplâncton. O importante ao falar desses parâmetros é que eles são utilizados na obtenção de diagnósticos de qualidade da água. No caso das práticas recreativas e esportivas, a qualificação da água da lagoa se dá em própria ou imprópria, conforme dispõe a Resolução CONAMA número 357 de 2005. Em relação à proteção da biota, a água da lagoa pode ser classificada em estado de equilíbrio, quando não há risco, estado de alerta, quando as condições, principalmente de oxigênio dissolvido, se encontram em desequilíbrio, e estado crítico, quando há risco de mortandade da ictiofauna, dos peixes da lagoa. Considerando que existe ainda o despejo de esgoto sanitário e que essa atividade impacta negativamente tanto o uso da sua água, da lagoa, como a biota local, é importante pensar em medidas que auxiliem na recuperação da qualidade dessa água. Uma das estratégias seria a biorremediação. O meu projeto de mestrado tem como objetivo avaliar a possibilidade de usar uma técnica inovadora para acelerar a degradação da poluição lançada na lagoa. Mas o que significa essa biorremediação? Significa aproveitar a capacidade decompositora de micro-organismos presentes no ambiente. Ou seja, assim como a vassoura é um instrumento que ajuda na retirada de lixo do chão, os micro-organismos presentes no ambiente podem funcionar como a vassoura para retirar o esgoto sanitário da água. E aí, muita informação para refletir a respeito? Fala galera, meu nome é Edivaldo Inácio de Oliveira Júnior, tenho 1,85 de altura, sou moreno, cabelo preto, curto, olhos castanhos escuros, sou magro e possuo barba curta. Sou biólogo e mestrando do programa de pós-graduação em Ecoturismo e Conservação da Unirio, PPGEC, e hoje vocês vão adentrar nesse mundo maravilhoso das unidades de conservação. Essas áreas protegidas para preservação e conservação que são essenciais para a sobrevivência de muitos seres vivos. Isto inclui o ser humano. Em específico, trataremos de uma unidade de conservação estadual que é denominada como Reserva Ecológica Estadual da Joatinga, a REGE, um território que foi determinado em 30 de outubro de 1992, se localiza na Costa Verde Fluminense, no município de Paraty. Possui uma área de aproximadamente 9.959,67 hectares, alguns campos de futebol, É administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, é integralmente sobreposta pela Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, a APA de Cairuçu, no âmbito federal. Os objetivos de criação dessa unidade de conservação giram em torno da preservação do ecossistema, que se relaciona com a característica de natureza não edificante local, com a cultura caiçara e recursos naturais. É uma área em recategorização, isto é, não possui categoria definida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, que se instituiu no ano de 2000, 8 anos depois da criação da REGE, dispondo de 12 categorias divididas em dois grupos: uso sustentável, que inclui a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável, e reserva particular de patrimônio natural. E proteção integral, que inclui a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. A ocupação da REGE iniciou mais ou menos a partir do século XVI e XVII, juntamente ao mestiçamento do povo local, nos anos 70. A criação da rodovia Rio Santos transformou a vida dos habitantes locais, causando um grande impacto na região desde então.
mas com a criação da REG, diversas interpretações sobre o decreto envolvendo o modo de vida dos caiçaras foram configuradas em crescentes conflitos envolvendo especulação imobiliária e direito a terra dos moradores tradicionais. O turismo é algo de grande importância na região, envolvendo as partes interessadas e transparecendo muito dos conflitos que permeiam. Nesse contexto, muito se atribui à especulação imobiliária resultantes do processo histórico-cultural da região, reconhecendo o grande potencial do ecoturismo como fonte de contemplação e valorização de aspectos naturais e culturais das partes interessadas. Estamos inseridos em uma sociedade movida por interesses na qual as áreas protegidas são afetadas por tais relações e a gestão desses ambientes é de extrema importância. O antagonismo dos conflitos existentes nessas áreas conseguem trazer nos mínimos atos a grande mudança, tornando mediático a ação mais estrutural de órgãos e normas nas áreas protegidas. A REG é um território que recebe muitos turistas durante todo o ano, e essas atividades geraram novas relações entre moradores e visitantes. A dinâmica de visitação envolve atividades como pesquisa, canoagem, observação de aves, degustação de culinária local, fotografia, até alpinismo, meditação, educação ambiental, caminhada, corrida de trilha e montanhas, artesanato, stand-up paddle, natação e dentre outros, além de serviços de alimentação, transporte, comércio, condução, aluguel de equipamentos. O turismo de base comunitária, o TBC, também é algo presente na região, com casas de farinhas, cercos de pesca, artesanatos e demais atividades fortalecendo ainda mais a cultura e dando oportunidade de experiência ao visitante. A região é bem diversificada, contendo praias, cachoeiras, formações geomorfológicas peculiares, riqueza de fauna e flora, etc., abrangendo todos os gostos. Então eu vou citar alguns mais famosos, que é o Martim de Sá, é uma praia de imenso esplendor, com extensa faixa de areia, sombra e águas claras, atrai muitos visitantes do turismo de praia e sol, que utilizam do local para atividades de lazer como surf, meditação. O local possui camping, bares, restaurantes, casa de farinha, e utilizam da pesca como fonte de renda, junto com o turismo. A Sumaca, que é uma praia paradisíaca que fica próxima ao Martim de Sá, com extensa faixa de areia, águas cristalinas e vegetação ao seu entorno, possui um bar, restaurante, e o turismo de praia e sol é o mais utilizado. Possuem como fonte de renda também a pesca, a roça e aluguel de casa. Possui uma casa de veraneio e uma caiçara. A trilha que liga essas duas praias é a trilha de Martim de Sá e a Sumaca, que tem aproximadamente 4 quilômetros e é considerada de fácil percurso. A Praia do Sono é onde abriga a maior comunidade dentro da rege, com uma faixa de areia extensa e tem amendoeiros por toda a sua extensão, com águas azuis esverdeadas. As suas águas atraem diversos turistas. A comunidade caiçara tem como principais fontes de renda a pesca, o turismo de praia e sol, e oferecem total suporte ao visitante e hospitalidade, além da riqueza ambiental e cultural que são importantíssimas para o desenvolvimento da cidade de Paraty. Em sua trilha podemos ver a icônica figueira que muitos dizem que ser um portal mágico, passar por uma cachoeira e poder esbarrar com a preservada fauna e flora pelo caminho. Vale lembrar que não é permitido retirar fauna e flora do ambiente dessa região. A trilha é a Vila Oratório versus a Praia do Sono, que tem aproximadamente 3 quilômetros, é considerada de moderado percurso. A Cachoeira do Saco Bravo é uma cachoeira de extrema beleza que atrai diversos visitantes de diversas partes do mundo e desemboca no mar. Com uma piscina natural em um costão rochoso, possui necessidade de guia e condutor e se localiza em uma área remota. Em vista do perigo, o INEA determinou a criação da Resolução número 192, de 18 de dezembro de 2019, correspondendo ao ordenamento da visitação do atrativo.
A trilha que liga é a Ponta Negra versus o Saco Bravo, com aproximadamente 4,5 km. Ela é de difícil percurso. A Ponta da Joatinga é uma área que possui um farol indicando para embarcações o risco considerado devido à morfologia do lugar. É uma região que, se tiver sorte, é possível avistar baleias. É uma área também que não possui energia elétrica, porém possui algumas faixas solares em algumas residências. Isto inclui a escola local. Eles utilizam de roças, caças de farinhas e sua maioria pescam, está agora recentemente utilizando o turismo como fonte de renda. A trilha para o farol é de basicamente 500 metros, considerada de fácil percurso. E tem uma trilha que liga a Ponta da Joatinga a Sumaca, que também dá mais ou menos 5 quilômetros. Ela é difícil. A Sela fica perto da Ponta da Joatinga e ela possui uma rica beleza, uma vegetação ímpar. Ela tem uma geomorfologia que abriga rochas escuras, uma estrutura física formada naquele ambiente muito peculiar. Possui 2 praias, uma extensa com preponderância rochosa e a outra composta por um rancho de pesca de pequena extensão. É perceptível o grande papel que a rede tem em mitigar esses efeitos antrópicos. É notável a partir daquilo também que eu já comentei com vocês, visto o meio socioambiental como um todo, implicando na importância da valorização das unidades de conservação e seu grande papel na conservação e preservação, além da relação positiva com a economia local junto ao turismo e à cultura, com medidas técnicas utilizando da tecnologia, políticas públicas, preservação, conservação, considerando as interações e compensações em razão da biodiversidade, clima, sociedade, com viés transformador de governança que podem alterar as trajetórias futuras. Gratidão. A paisagem do Rio de Janeiro mudou muito desde a chegada dos europeus, assim como a organização da sociedade. A monarquia foi substituída pela democracia, e um aspecto importante das sociedades democráticas é o envolvimento do público na tomada de decisões. O debate e a discussão podem ser vistos como estratégias para encorajar a participação social no processo democrático e na melhoria das políticas públicas. O ritmo atual, determinado pelas tendências de comportamento, estimula a apreensão rápida do universo, e tudo pode ser reduzido ao consumo, compensando a falta de conhecimento com souvenirs. Na busca pelo cenário perfeito, congelado através das lentes, idêntico, padronizado, o turista obedece à lógica de mercado em que tudo se compra. É preciso mostrar aos diferentes sujeitos do turismo que a visitação pode e deve contribuir para o desenvolvimento local. Levar os turistas a compreenderem como a governança ou a inação do poder público podem desencadear inúmeros processos de degradação ambiental e social. Evidenciar que os atrativos são disputados por diferentes atores sociais, com maior ou menor participação nas decisões sobre o território que habitam. Ao destacar-se do padrão de consumo sem consciência, o ecoturismo pode representar uma via para a paz. Valorizando o patrimônio histórico e natural, pode influenciar nas políticas, direcionando para a sustentabilidade, fortalecendo comunidades nos entornos para que todos e todas possam desfrutar do turismo e empreender em atividades atendendo às necessidades dos turistas atuais, sem comprometer a possibilidade do usufruto por gerações futuras.